Então vamos lá, Marina Marchioli Studio. Me fala um pouquinho como é que. O que era a Marina antes da mentoria, assim? Como é que você se vê antes desses encontros nossos, né? Como é que era a sua visão de mundo, a sua visão do seu próprio processo, do seu próprio negócio? Me fala como é que era a Marina de antes. Perfeito. Primeiro que eu não tinha um processo comercial, já bato por aí, porque não existe uma empresa que vive sem processo comercial. Bom, uma coisa depende da outra, obviamente, né? Questão de marketing, mas uma coisa a gente precisa gerar vendas quando é uma empresa, né? E todo esse processo, eu era muito imatura, eu tinha muito medo, às vezes, mesmo que eu era muito uma pessoa ativa, me jogava de cabeça, eu não estava sendo com pessoas que eu gostaria de sentar para conversar. Então, o processo seu da mentoria me trouxe muito isso, de sentar com as pessoas que eu gostaria de sentar, de empresas que eu gostaria de fazer reunião, por exemplo, e ter um processo de tudo isso acontecer para me dar menos estresse, questão de segurança também, previsibilidade, saber todas as ações que eu preciso fazer, cada passo a passo ali, né? Então, eu sempre sei o passo que eu preciso fazer depois do primeiro que eu já dei. E ter essa questão de amadurecimento, né? Questão de fortificar ali, querendo ou não, quando você não tem nenhum para renda e você tem uma empresa, você Quer quer colocar colocar isso isso no mundo para ter longevidade, no sentido de sustentabilidade dentro da empresa, isso precisa acontecer. A gente sempre precisa ter previsibilidade, saber as metas, saber objetivos, tudo isso bem mapeado. E questão ali de processo como um todo, né? Questão de mercado, CT, então tudo isso eu não tinha uma uma noção noção muito muito forte de forte de comercial. comercial. Então, Então você você me me deu deu estrutura, estrutura, você você me me deu deu base, base, você você me me deu deu processo, processo, e e isso é isso é uma uma coisa coisa que, que, querendo ou querendo ou não, não, implementou implementou muito muito numa numa transformação transformação até dos até dos meus meus serviços, serviços, porque porque o o brand ele brand está está ligado ligado também ao também ao comercial, comercial, então então me deu me deu uma uma base base melhor melhor de de como eu implemento isso na questão dos meus serviços em si, né? Com um plus a mais ali, de levar essas demandas ali para o comercial, né? Querendo ou não, as empresas querem muito isso, gerar vendas também, não só uma identidade, um visual ali. A gente tem que saber falar sobre negócio, sobre estratégias e vendas das pessoas também. Legal demais. Como é que Tá. você se sente hoje, ô Marina? Me fala assim, não só enquanto profissional, né? Obviamente, nós fizemos esse trabalho conceitual do que é a Marina Marchioli Studio, do que é um processo comercial bem definido, do que é entender um cliente, do que é entender o ICP, a importância dele, a importância da precificação. Poxa, nós passamos por tanta coisa, né? Mas para além disso, faço uma pergunta, duas perguntas. Como é que você se sente hoje enquanto Marina Marchioli Studio? Marina Marchioli Studio não, como é que você se sente hoje enquanto Marina Marchioli, enquanto pessoa, né? Como é que você Uhum. se vê hoje? E outra coisa, não, me responde primeiro essa pergunta aí. Como é que você se sente hoje enquanto pessoa depois desse processo que nós passamos aqui de 2 meses, né? Eu eu me me sinto sinto empresária. empresária, Porque porque é engraçado que eu levei isso na primeira reunião para você, que olha, no Rômulo, isso tá no papel. Eu tô como microempresa já, CNPJ, só que eu não consigo me imaginar, eu não me vejo dessa forma. E muito do que eu não tinha um processo de estrutura ali de empresa, de comercial. Então, tudo isso é para além de vendas, é para eu me sinto como uma empresa hoje em dia, né? Eu me sinto como uma pessoa decisora, proprietária, sabe, do meu estúdio. Eu me sinto muito mais blindada quando eu recebo não, porque a gente trabalha aqui comercial, previsibilidade, segurança. Então, não é só saber que na próxima semana eu tenho reuniões já marcadas, mas é saber na questão ali, como posso dizer, de que as coisas eu sei que vão estar acontecendo, porque eu sei o movimento certo que eu preciso fazer, o caminho certo que eu preciso seguir, para tanto fazer gestão interna ali, quanto gestão externa. Então, é muito para além de gerar vendas, é mais um sentimento também, sabe? Porque todo não que eu recebo, eu já sei que tá tudo bem, que isso não me abala, inclusive, que isso é muito importante, isso não me abala, inclusive, porque eu sei que tem um monte de pessoas que eu tenho que prospectar ainda, que tem pessoas que aceitam, que tem uma taxa certa e essas taxas acontecem, sabe? Então é isso, entendeu? Previsibilidade não é só, é uma questão de estado de espírito também, sabe? Perfeito.
E a segunda pergunta que eu queria fazer é: a mentoria Podium é só sobre processo comercial ou você acha que a gente trabalha gente também? Não, a gente trabalha a gente. Com certeza. Eu e você, a gente teve muitas conversas profundas sobre vida, e você sabe o quanto eu sou uma pessoa que eu imerjo, assim, imerso em questão profissional e pessoal. Então, eu preciso bater esses dois pontos na minha carreira. Eu preciso, me sentir confortável com o que eu estou fazendo, porque isso leva para o meu pessoal também. Então, a forma como eu abordo as empresas, a última empresa, inclusive, esse lado tecnológico, não é por acaso. Eu não quero mexer com empresas que não tenham sinergia comigo. Eu quero mexer com empresas que tenham sinergia comigo, que já fizeram parte da minha experiência, por exemplo. Então, toda essa base ali de tecnologia não foi tirada por acaso, né? Então, foi também um estudo, mas foi um estudo também, o que que você sente ali de sinergia, do que você quer trabalhar, qual tipo de empresa você quer mexer. É, Marina, você está confortável com esse tipo de público? Daí eu trazia para você que eu tinha muita barreira com conversar com o público masculino, e isso acabou, porque eu sinto muito mais conexão até em conversas ali com o público masculino. Então, é que se acabou, sabe? Eu não tenho essas travas, esses medos, assim, eu acho muito mais natural, muito porque eu já sei como funciona todo o processo. Então, é isso que eu trago, sabe? E é um investimento que foi o melhor que eu já fiz, porque nenhuma outra mentoria me deu resultado, isso eu digo de pé junto. Nunca me deu, nenhuma outra mentoria me deu resultado. Mentoria em si, né? Nunca me deu resultado. Então, é porque não só questão de processo, como a entrega ali, mas é questão do seu desempenho e da sua conexão, assim, Rômulo, com as pessoas, que isso leva as coisas a acontecerem também. Porque eu nunca vi e nunca senti esse contato tão próximo de você chegar e falar, eu vou estar com você até a primeira venda e realmente fazer isso na prática. Porque isso já aconteceu, essa promessa já aconteceu, e isso nunca foi entregue para mim da mesma forma como você entregou. Então, é o único investimento que deu resultado para mim e que você me deu essa colocação de ser uma empresária realmente, sabe? E atender o público que eu quero atender, entendeu? Se sentir confortável, juntar o meu pessoal e não sentir que eu estou travando no meu pessoal junto com o meu profissional. Eu consigo juntar os dois e me sentir livre da mesma forma. Que massa, Marina. Eu fico muito feliz, de verdade. Muito mesmo, porque o propósito é esse, sabe? Eu acho que as pessoas têm banalizado muito, né, o nome mentoria. Eu acho que Uhum. ser um mentor é algo muito tem uma responsabilidade muito grande, porque eu tô falando sobre a sua vida, sabe? Eu tô tentando te Sim, direcionar para um caminho em que eu sei que se você se frustrar, eu vou me sentir muito mal, sabe? com certeza. Uhum. Então, eu vejo que, por isso a pergunta, 80% do trabalho que a gente faz é sobre você, 20% é Uhum. ferramenta. Por que 20% é ferramenta? Porque ferramenta você encontra em qualquer lugar, você não precisa de mim para poder aprender uma ferramenta. Qualquer ferramenta você entra no Uhum. YouTube, tem um tutorial de como utilizar ela. Mas agora, existe ferramenta para a vida? Não existe ferramenta para a vida, não. A ferramenta para a vida é viver, né? Então, trazer essas Uhum. questões aí que a gente traz da Marina, do conceito de vida, dos valores, de como eu quero me portar enquanto empresário, assim, para mim, esse é o propósito real. É a minha promessa final é essa, né? Não Uhum. é que você tem um processo comercial. Se fosse processo comercial, eu colocaria lá na minha bio. Eu ensino você a criar um processo comercial para vender marketing. Não, Sim. não é isso. Eu acho que é para além disso, é te tornar empresária. Não é porque as pessoas acham que ser empresário é a pessoa que tem vultuosos faturamentos, que é a pessoa que está de terno e gravata, e ser empresário é mentalidade. Ser empresário é Sim, comportamento. Né? Faz sentido? com certeza. Faz muito sentido. E tanto que eu comprovo isso porque eu não matei minha essência. Né? Se você for ver toda a minha comunicação, ela é em volta do meu pessoal, porque eu não consigo separar as duas, obviamente, né? Eu sei até que ponto eu tenho que separar, mas eu digo assim, de essência, porque eu sou uma marca pessoal aqui, né? Então, de essência, meus gostos, os meus valores, meus princípios, missão, então isso tem que estar assim no meu profissional. E a questão é isso que você me trouxe.
jurava, é porque antes eu dependia de indicação, né? Aham. Eu não sabia, eu estava muito perdida nessa base de como que eu faço esse processo de prospecção, porque eu preciso prospectar. E eu não quero fazer anúncio porque eu já investi em muitas coisas, inclusive eu já investi mais de R$ 1.000 em anúncio, não dá, não estava dando retorno. Eu não estou desmerecendo ali a tática, a estratégia de anúncio, não é isso. Mas é que não estava funcionando na minha realidade. Só que mesmo assim, eu inquieta, procurei você. E eu, quando eu cheguei para você, eu juro de pé junto, Rô, eu pensei, parecia que fechar contrato, assim, com prospecção não quer acontecer, sabe? Então, é meu sonho ter uma empresa e depender 100% dela, né? E eu juro para você, quando eu paro para pensar assim, hoje em dia eu falo, nossa, eu estou na correria com o cliente, fazer a gestão, só que há 2 meses atrás eu estava mal por não fechar contrato. Então eu fico muito feliz que essa correria está acontecendo, porque era uma realidade que não se passava na minha cabeça, tá? Eu não sei como eu estou não chorando aqui, mas é verdade, porque quando eu fechei o contrato ali de primeira, quer dizer, quando eu fechei o primeiro contrato, eu caramba, né? Tipo, isso realmente está dando fruto, então é realmente real, as coisas estão acontecendo, né? Mas eu já senti muito antes que já estava acontecendo. Mas a meta era fechar contrato, era uma das metas também, né? Então parecia que não ia acontecer, sabe? Entendeu? Demais. Nossa senhora. E eu também tô segurando pra não chorar, porque parece um parto agora, entendeu? Parece. É porque a gente tá tendo um papo de despedida que não é, você sabe, né? Que a gente ainda vai continuar se encontrando. Eu fico, ai meu Deus do céu, Maria, está acabando. Mas me fala uma coisa aqui. É fácil fechar contrato? Não, não é fácil, não é fácil. É fácil. Existe processo, existe autoconhecimento, é você não se abalar, né? Você ter o time certo das coisas, porque é isso que é bacana também. Muitas das coisas que eu já aprendi, assim, juntou muito, deu match, porque eu não tinha uma noção rasa sobre vendas, eu tinha já uma noção, assim, de como fazer as coisas, até parte de brand, né? Público, mercado, consumo, então juntou muito, né? Acho que até foi um pouco mais rápido para eu entender muito dessa parte de branding que está ligado, né, processo comercial. Mas a questão é que foi muito mais fundo porque eu não entendia como que funcionava o time, questão ali de processo de empresa, às vezes, de como funcionava o comportamento ali de compra, né? De uma média a grande empresa, porque eu sempre estava ali com pessoas que já foram fechadas, entendeu? Já foram fechadas ou indicação já está praticamente também fechado, né? Então é muito diferente assim como funciona esses times, as pessoas precisam ter esse conhecimento de comercial, porque não é algo raso, é complexo. Não é de um dia para a noite que você vai estruturar um processo comercial, tem processos certinhos, e como você vai fazer isso, precisa ter uma pessoa para do que eu contratei a mentoria foi por causa disso, para diminuir esse tempo, para me dar essa expertise que eu não tinha, de uma pessoa que já estava na área atuando. Uma das coisas que mais me chamou a atenção era isso, você estava atuando nessa área, fechando ali contratos com indústrias, mesmo que não fosse o meu ICP, mas você estava na ativa, você estava no campo, você estava jogando, você sabia como que fazia essa questão de prospecção ativa com empresas que eu queria prospectar no sentido de tamanho, por exemplo, entendeu? Não no setor em si, mas de tamanho. Então é muito por isso. Eu via você na ativa, entendeu? E querendo ou não, isso também chamou a atenção de outras pessoas no meu Instagram. Estão vendo que eu estou na ativa, prospecção. Obviamente eu faço ali uma chamada na ação, no stories, mas as pessoas querem comprar de pessoas que vivem aquilo que elas estão fazendo, sabe? Por isso que sempre eu falo para cliente e cliente que quase vai fechar, assim, que seria um potencial cliente, eu sou meu próprio case, e é isso que as pessoas têm que ser, e muitas pessoas não enxergam isso. Se você prega ali uma transformação, você tem que viver a transformação, senão não é real. Como que você vai passar isso para o cliente? Como que você vai ensinar outras pessoas a prospectar se você não prospecta? É meio que essa jogada, então por isso que uma das coisas que me chamou a atenção era a sua atividade, assim, a sua ativação nesse processo como um todo também. Você não era só uma pessoa que não estava fora do campo, entendeu? Coisa assim do tipo. Hoje em dia a gente encontra muito profissional, eu falo que é o profissional do chat GPT. É muito fácil você pegar ali o chat GPT, construir uma promessa, criar um anúncio e falar que você faz aquilo. E por que tanta gente não entrega, Marina, nas mentorias?
Porque as pessoas não sabem, cara. As pessoas vão pegar ali um roteiro de chat GPT e vão te entregar aquele roteiro de chat GPT como se fosse um processo comercial mesmo. O que não é, porque processo comercial é sobre só processo, não é processo comercial sobre... Eita. Processo comercial é sobre vivência. É sobre viver o campo. E Sim. por isso que eu passei isso já pra você, né, Marina? E está dando certo pra você e pra mim sempre deu muito certo essa ideia de, cara, eu só quero ser de verdade pra vocês. Sabe? Eu É só quero bem. ser o Rômulo de verdade, como eu sou mesmo, e vocês me vendo fazendo as coisas, né? Eu compartilho com vocês, e quando eu fecho os contratos aqui, eu compartilho, gente, eu fechei um contrato aqui com o mesmo, exatamente o mesmo método que você também está fazendo. Meu contrato, fechei contrato semana passada, R$ 9.000. Top, por quê? É o mesmo processo, é o mesmo método. Então, Sim. qual que é o método aqui? É o que eu vivi, que eu vivo. E, poxa, teria por que eu não entregar isso? Por que as pessoas não entregam? Porque elas nunca fizeram. Então, não é, agora Exato. você sabe que eu sou muito modesto, mas hoje não tem como, sabe? Hoje eu vejo realmente que faz sentido. Porque faz sentido para vocês. Antes eu achava que não fazia porque só fazia sentido para mim. A partir do momento que eu comecei a entregar o que eu faço para mim, para vocês, e tô vendo que vocês estão colhendo resultados assim, por vezes muito melhores que Sim. os meus, eu fico muito feliz. Muito mesmo. A situação é que eu entrei muito cabreira, né? Você lembra? Eu entrei com medo, antes de fechar, né, contrato contigo, eu entrei com medo, falei ali, né, com pessoas que já tinham estado contigo, porque eu realmente estava machucada, né, de comprado mentorias que não me deram resultado e prometeram, assim, obviamente a sua promessa foi melhor, no sentido de me deu segurança, mas a questão é que era quase o mesmo formato e a entrega não foi o que eu imaginava. Então, por isso que eu estava com muito medo, trava, né? E, enfim, deu super certo, realmente era isso que você pregava, era isso que você propaga, na verdade. Então, me deu até uma noção de, como que eu posso dizer, raiva do que já foi feito em relação comigo, que eu contratei. E quando eu bato assim o olho, eu sei muito mais hoje em dia quando é algo que está realmente sendo sincero ou não. Depois, a sua mentoria me deu essa noção, inclusive. Então, me deu raiva das coisas que eu já passei e eu falo de como que eu tenho essa situação, inclusive, porque é muito triste quando você contrata um resultado, você fica até travada, se sente perdida, entendeu? E como você sabe que eu não sou uma pessoa que eu brigo, enfim, eu só fui qual que é a próxima pessoa que realmente vai me dar o que eu preciso, entendeu? E é por isso também que eu enfim. Então me deu essa noção de a, aonde eu posso investir também, sabe? Em qual pessoa eu posso acreditar. O tipo da entrega que você me deu, entendeu? Que massa, Marina. Eu fico feliz demais, inclusive, por você começar a ter essa visão de mundo, né? A gente tem papos, nós temos papos muito sinceros aqui sobre tudo, né? Sobre a Sim. vida, sobre o mercado, e você sabe o tanto que eu fico com raiva também. Eu tenho outras pessoas, outros pilotos até na comunidade que já viraram pra mim, né? Teve um menino que uma vez eu fiquei com muita raiva, ao mesmo tempo muito emotivo com ele, que ele falou: Rômulo, eu trabalhei o fim de semana inteiro. Trabalhei o fim de semana para investir numa mentoria e o cara não me entregou nada, sabe? E eu acho que esse Uhum. mundo hoje, ô Marina, é um mundo em que as pessoas. É um mundo muito glamuroso, esse mundo do marketing. Então a gente está acostumado a ver aqueles grandes eventos, todo mundo, aquelas pessoas super chiques, riconas, batendo papo, como se todo mundo ali fosse milionário, e a gente sabe que na essência mesmo, a vida real é essa Uhum. vida nossa aqui, ó. Não é a vida Sim, de sim. terno, né? É a vida da pantufa, é a vida de fim de semana eu estar colado no meu computador e fazendo dar certo a margem que não é grande. A vida real, ela é difícil. Por isso que eu te fiz essa pergunta, é fácil vender? Não é. Eu jamais vou prometer para alguém. A primeira coisa que eu te falei, Marina, você lembra? Vamos ajustar expectativas aqui. Não é fácil, retorno não vai ser Uhum. rápido, mas vai vir. Olha Sim. só o que não é retorno rápido. 2 meses. Não, nem foi 2 meses, nem foram 2 meses. Você já começou a ter resultado. É isso, mais uma vez aqui eu quero, né, reforçar o tanto que foi importante para mim a mentoria. Eu acho que ser mentor, igual eu tô te falando, ser mentor pressupõe não só uma questão de entregável, mas de relacionamento. Hoje eu posso falar com muita sinceridade. Eu me sinto seu amigo, a gente passou horas e horas a fio conversando. Então,
A nossa Sim, relação hoje, né, é claro que ela é contratual em termos de mentoria, mas para mim, imagino que para você também, foge muito a sim. isso, sabe? Eu acho que é mais de confiança, sabe? De confiar em você, de gostar da pessoa, Marinha. Eu acho que é isso que Uhum. é um processo de mentoria, onde eu Sim, consigo conexão verdadeira com muito, você, né? faz muito sentido. Tanto que a gente troca figurinha, né, sobre o trabalho em si. E a questão é que eu sinto muito uma vontade, por isso, de encontrar as pessoas enfim, pilotos, né? E a gente fazer um encontro. Porque realmente eu sinto essa vontade, eu não sinto com mais nenhuma outra pessoa com qual eu fiz mentoria, sabe? Se eu ver a mentoria, na verdade, eu vou ficar chateada por ver a pessoa ali que ela prometeu uma coisa que não foi entregue. Então, você é muito exatamente essa noção de confiança, de segurança. Você não me deixou na mão em nenhum momento. E a gente precisou estar mais de 2 vezes na semana ali. E você está disposto, você está realmente. Não, vamos, na verdade, eu quero, Maria, você está passando por isso, então vamos lá sentar e conversar? Perfeito. Então, é diferente de tudo que eu já vi no mercado em 7 anos. Tudo, tudo, tudo. Tá? Isso eu digo com o pé junto. Legal demais. Obrigado, Marina. Uma última pergunta para você. Bora. O que que você falaria? Eu poderia fazer a pergunta assim: você recomenda a mentoria? Pode, mas eu acho que isso é muito comercial. A gente trabalha com comercial, mas você sabe que meu foco não é essa promessa. Assim, Uhum. se você hoje, eu sei que você, tem muita gente que está vindo já de você, me seguindo, pessoas que te seguem, começando a me seguir, né? Para essas pessoas, Marina, que são como vocês, as pessoas que estavam com medo, que estão com medo hoje, como você estava 2 meses atrás, né? Você conhece esse mercado, eu falo só, não só do branding, né? Mas o mercado de marketing digital, assim, o que Uhum. você falaria para as pessoas? Não quero que você fale assim, compra o método pódio, mas o que ela tem que fazer efetivamente? O que ela tem que ir atrás? O que se recomenda que ela faça? Né? E obviamente, Uhum. né? Eu recomendaria a mentoria, mas o que você Uhum. hoje, Marina, falaria para esses profissionais que são iguais a você ou estão hoje numa situação que você estava há 2 meses atrás? Uhum. Além do termo recomendo, de pé junto, que é o melhor, eu Exato. recomendo que é um investimento que você faz para você economizar seu tempo, otimizar seu tempo e você aplicar as ações certas. Porque mesmo que dentro ali da mentoria você precise testar algumas coisas, é testar rápido e errar rápido. Então, se você quer ter disciplina, quer saber sempre os próximos passos, então, segurança e previsibilidade é isso que precisa. Todos os passos aplicados ao que você necessita. Então, é tudo personalizado a você. Como o Romulo disse, a gente começou ali com a base de achar o mercado certo, que eu tinha também match, e a questão de implementar o comportamento, as ações para o comportamento ali desse mercado que eu queria atender. Então, a gente parte do princípio ali de, primeiramente, ligação, mas logo a gente que não, então a gente já, assim, foi muito rápido. Então, essa expertise que ela traz quando uma pessoa ela é experiente nessa área, ela te dá até para fazer os testes, mas é algo muito rápido e algo que vai te dar sempre segurança de saber os próximos passos. Então, não deu certo, então a gente testa aqui agora isso daqui que vai dar certo. E deu certo, melhorou muito, foi realmente o comportamento do meu ICP, então é tudo personalizado. Eu implementei o processo da ligação dentro ali de um outro formato na minha prospecção, que é depois que eu faço conexão, até uma primeira reunião. Então, o processo nunca sai, porque é um contato que você tem com a pessoa, mas é como você implementa na sua realidade. Mas daí você tem que ter disposição, disciplina, aceitar não, aceitar que as coisas não vão sair do jeito que você quer, mas vão te dar resultado. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado, Marina, de verdade, pelo depoimento aí. Sincero, real, é isso que eu queria, sabe? Sem babação de ovo. Vai cagar esse povo que baba ovo, não querendo. Já fazendo aqui o jabá aqui para quem vai ver esse vídeo, né? Não é babação, não vem achando aqui que tem o mentor, aquele cara ricaço que é distante, que anda na Porsche alugada. Não, você não vai ver isso aqui não, você vai ver a vida real mesmo, porque eu acho que é isso que conecta, é isso que faz sentido, a gente entender que é difícil mesmo, mas que a gente tem Muito. disposição para mudar a nossa realidade, e eu acho que o mais importante é isso. As pessoas de grande sucesso são pessoas medianas, esforçadas.
Eu acho que nós somos, né? Medianos esforçados, a gente não é nada além do mundo, não. As pessoas acham que para ter sucesso você precisa ser um outlier, né? Precisa ser uma pessoa realmente fora da curva ali. E não é. Só seja você. E Sim, seja você mesmo. Porque eu acho que é isso que diferencia. É o que eu sou, o que eu já vivi. E é por isso que eu tenho e fiz isso desde o início, né, Marina? Eu não quero montar outra Marina. Eu quero que seja você direcionada. Eu quero que seja a Marina com exatamente. seu produto, né? Em nenhum momento, Marina, algum momento eu virei para você e falei assim, inclui esse outro trabalho aqui. Já virei para você e falei, não, agora você vai ter que fazer tráfego pago junto também. Falei em algum momento isso para você? É totalmente personalizado e você respeita o processo das pessoas e você respeita a personalidade das pessoas. Na real, você só me encorajou, né? Eu, às vezes, tinha alguns impasses ali, nossa, Roma, será que eu posto isso? Porque eu faço prospecção passiva também, que é importante, né? E você me deu muito essa orientação, e você é uma pessoa que coloca a mão realmente, fala, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui mais ou menos, mas no sentido positivo, não no sentido de podar, nunca me senti podada, muito pelo contrário, só incentivo realmente de, Marina, é agora ou nunca, você tem que o conteúdo, só que com a sua cara, porque é isso, olha a bagagem, olha o conhecimento que você tem e as pessoas precisam conhecer isso. Então, você me deu muito impulso nas demandas, nas tarefas e até pontuou coisas que eu não precisava fazer e que eu precisava. Então, é esse direcionamento que eu preciso e que eu até aplico para o cliente. É ativo, é um posicionamento ativo, né? E a gente, partindo desse princípio de pegar um pouco desse lado de ostentação, é muito verdade, porque nós somos pessoas aqui que não temos o enorme alcance, mas a gente gera um baita, você gera um baita resultado, inclusive, e essa questão eu, na verdade, me distancio de pessoas que ostentam, né? Porque eu vejo muito ali como algo que não dá match comigo. Só que eu quero saber o que a pessoa vive que eu quero viver também, que é o sentido de ter uma empresa que é sustentável, que ela tem uma vida de qualidade, que ela não, né? Em todos os sentidos. Então é isso que eu busco. E é isso que eu acho, que eu acredito ser verdadeiro também. Então, eu vi muito isso em você. Não só por você mostrar o seu lado humano do Rômulo, mas é mostrar que você tem uma empresa, que você tem uma vida, que você consegue viajar e consegue fazer suas coisas e ninguém te poda, sabe? Isso que eu também buscava, entendeu? É uma junção ali de valores, né? Show de bola, querida. Muito obrigado, viu? De verdade, pelo seu Imagina. depoimento aí. Imagina. Espero que tenha encaixado, mas eu falei com o meu coração. Então, se você precisar de outros recortes, estarei aí, de dar mais depoimentos. Mas eu queria muito ter virado um case de sucesso. Espero que esteja conseguindo. É isso aí, poxa, com certeza. Me fala um pouquinho, dá só a última coisa, eu acho que é até mesmo o relacionamento com esses novos clientes, né? Se você quiser falar um pouquinho dos resultados que você teve, para as pessoas também entenderem que a vida é real, que não é, né? Porque o pessoal colhe muito depoimento, né, Marina? De, nossa, eu fiz um contrato de 2 milhões ali. Poxa, a vida real não é assim, poxa. E o valor, Sim, talvez, é claro que o financeiro é importante, nós estamos trabalhando isso agora também, né, Marina? Questão da esteira de produtos, de como precificar mais, minha taxa de conversão tá alta demais, então meu preço está um pouco errado, nós falamos disso hoje. Fala um pouquinho dos seus resultados, objetivos que você teve aí ao longo desses 2 meses, né? Porque eu acho que impacto, a essa altura do campeonato, as pessoas já viram que tem impacto, independente do resultado financeiro, né, que se tem. Mas me fala um pouquinho mais como é que foram esses resultados e principalmente o que eles representam para você hoje enquanto pessoa, não só financeiramente, que ainda não é o que a gente quer, né, Marina, mas esse primeiro passo que a gente deu. bom, primeiro que ia ter agenda com reunião de diagnóstico e reunião de proposta. Isso eu não tinha. Então, toda semana eu estou tendo reunião de proposta, toda semana eu estou sentando com empresa pequena e média ali, empresa tecnológica, não, porque nichar não tira você do radar de pessoas que não são seu ICP. Então, tanto que quando eu vou conversar assim com o potencial cliente, eu falo, eu já bato o olho e falo, você precisa nichar, você precisa se posicionar. E já tira da cabeça essa falácia que nichar é tirar as pessoas do radar, que você não vai ter, vai. Na verdade, as pessoas vão se interessar muito por você, inclusive. E é isso que está acontecendo. Então, eu fechei ali, é,
nesse segundo mês ali que a gente está há 2 meses, né? Então, no segundo mês eu fechei 2 contratos. Um é da área, o outro não é, da tecnologia, o outro não é. E essa questão de entender terceira de serviços, então, por exemplo, como você faz essa esteira e como você faz downsell também. Então, isso ajudou muito essa comunicação na venda, que é super importante. E daí aconteceu de eu fazer essa prospecção nos canais que eu preciso fazer, que não é, né, não é você não precisa estar em todos, você precisa fazer o que faz sentido para você dentro ali do seu ICP, inclusive. Então é o que a gente comentou hoje. Tá vindo pessoa de pedir a base ali de uma mentoria. Então, até trouxe para você que, Romulo, eu não me vejo como a palavra mentora, mas querendo ou não, esse serviço é de mentoria. Então, eu acho muito legal isso, porque querendo ou não, as pessoas estão comunicando, estão comentando ali no meu Instagram, principalmente, que é uma rede mais de relacionamento, essa questão de, Marina, você, nossa, olha essa oportunidade. Inclusive, esses dias uma pessoa queria fazer canal no YouTube comigo, enfim. Então, eu vejo, mesmo que eu não aceite, eu vejo uma oportunidade de referência. As pessoas estão. É isso, você tem que se movimentar, inclusive, não só para as prospecções, mas para o mercado te ver como uma referência naquela área. Ainda mais quando você se posiciona como algo diferencial ali, um nichado, essa referência vem mais à tona, né? Porque é uma coisa específica dentro do mercado. Então, tem gente que pergunta, Marina, o que é tech branding? Quero saber mais, explica mais. Então, estudei até um termo, desculpa, estudei até um termo ali para colocar para as pessoas entenderem que é diferente do mercado, sabe? Eu não quero me posicionar como uma freelancer analista, branding, não. E isso, querendo ou não, eu levo a branding muito adiante de uma percepção de valor de marca, de diferenciais. Então, essa comunicação, ela ajuda muito a fechar contrato, inclusive. Então, é isso que mudou. Além de fechar contrato, me ver como essa questão, cada vez mais pessoas me verem como referência, querer até questão de mentoria. Então, é esse movimento que está acontecendo em 2 meses. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Massa demais. Você voltaria a ser freelancer, Marina? Não, jamais, jamais, Jamais. jamais, jamais. E eu acho engraçado porque tudo bem que eu já sempre me posicionei profissionalmente, né? Mas, obviamente, esse estado de espírito de empresária veio mais depois da mentoria, que é importante, né? A gente não é. Poxa, a gente tem um grande processo comercial aqui, então, para que não chamar de empresária, né? Você tem uma microempresa, por que não, né? E, querendo ou não, quando eu vejo pessoas que se posicionam dessa forma, eu já, logo de cara, já sinto, já vejo que isso, a pessoa consegue mudar e vai trazer resultado. Então, eu tenho esse senso um pouco de mãe, às vezes, de ver um perfil e já notar algo, assim, falar, gente, essa pessoa se posiciona como freelancer, tá na cara, inclusive dá vontade de ajudar, mas dá para notar quando a pessoa tem uma estrutura e quando a pessoa não tem uma estrutura. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas não sabem que mais dá para notar. E imagina uma empresa que você está prospectando e que é uma empresa que tem processos, que é grande, porque é isso. Empresa robusta, que é processo robusto, entrega robusta, mas é um cliente que vai te dar resultado ao mesmo tempo que não vai ser um cliente ali que vai pagar pelo seu valor, mas é um cliente que também não vai ser um cliente chato, um cliente, enfim, que vai te dar dor de cabeça. Então, é isso que a gente busca. Então, a gente tem que ser robusto tão quanto as empresas são, né? De comunicação, de processos, tudo, né? E é isso que a gente aprende com o método, com a mentoria. Ah, isso aí. Show de bola. 33 minutos de depoimento. Vamos finalizando aqui. Eu acho que se as pessoas não conseguem ver valor, ver valor na transformação aqui da Marina, realmente não é para elas. Então, já deixando aqui o meu agradecimento mais uma vez, Marina, e meu comunicado, que se as pessoas, né, tiverem interesse, não é só sobre contratar a mentoria, é sobre mudança de pensamento, poxa. Né? Esse vídeo aqui vai estar no YouTube, então é só entrar no canal aqui, cara. Tem muita coisa para você aprender, para você já dar o start. Mas se você quiser, obviamente, esse acompanhamento mais próximo, a gente está aqui para poder fazer diferença mesmo. E não é papo de coach, é papo, né? Eu acho que você já percebeu. Marina, A obrigadão. gente não tem coach, então eu acho que isso já significa muita coisa. Exato. Não, show de bola. Eu queria Obrigadão. agradecer de coração mesmo. Muito obrigada.
É um investimento que eu faria de novo com toda certeza. É isso aí, poxa. Bom ouvir isso. Afinal, você vende de verdade na segunda vez, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero mais um pouco, né? Mas é isso. Eu quero... Meu propósito, para além, obviamente, da sua transformação, é que vocês tenham esse sentimento sobre mim, sabe? Eu gosto, eu quero ir, é um dia legal para mim, é um dia que me soma, é um dia que eu sei que eu vou sair de lá com algo novo, mesmo assim, real, prático mesmo, vida real, sem balela, sem lero-lero, porque não dá mais, as pessoas são inteligentes. As pessoas não caem mais, ainda tem muita gente que cai, né? A gente sabe, porque a promessa é muito boa, mas as pessoas estão cansadas disso e por que não ser genuíno? Sim, É isso. sim, exato, com certeza. A Show de bola. verdade, ela vem muito melhor e mais, com certeza. É isso aí. Show de bola. Obrigado, Marina. Vou encerrar aqui. Obrigada a você. Eu saio do trabalho. Não.